Salve amigos do canal, ótima sexta-feira, muito boa noite a todos. Estamos firmes aqui com mais um vídeo para você no canal Detetive Vascaínos. Vamos destacar a sequência do Vasco na temporada, que ganhou novos ares, né? Após aquela vitória de ontem, vitória importante contra o Cuiabá. O discurso da comissão técnica e dos jogadores é de que todos os 8 jogos restantes serão tratados como finais. E a primeira delas é contra o Bahia, na segunda-feira. E para esse compromisso, o time terá problemas, viu? Desfalques sérios. O que podemos esperar diante desse cenário? Vou abordar isso tudo aqui para vocês e, claro, muitos outros assuntos relacionados ao Vasco. Mas eu só peço que deem uma moral a esse trabalho, hein? Estou precisando demais desse apoio de vocês, de quem assiste aos nossos vídeos. Convidem cada vez mais inscritos, se associem. Deixem um like e compartilhem. Um amigo de vocês aqui, ó, agradece de montão. Bom, vamos lá. A vitória contra o Cuiabá deu uma oxigenada em todos do Vasco. Apesar do ambiente ser considerado bom, a eliminação na Copa do Brasil e os seguidos resultados negativos que colocavam o time num terrível jejum de vitórias estavam pesando bastante com vistas a essa partida de ontem. Tanto que o próprio técnico Rafael Paiva, após a partida, revelou que o maior desgaste que eles tiveram ontem foi, parte mental, a parte psicológica. Havia essa tensão no ar de que o time poderia sofrer muito mentalmente a ponto de prejudicar a atuação e, consequentemente, deixar mais pontos bobos pelo caminho. Por isso a vitória foi super comemorada, né? O 1-0 foi tratado por todos lá internamente como uma goleada, né? Diante da necessidade de buscar os 3 pontos. Era o limite, caso contrário a corda já começaria a ficar no pescoço e completamente esticada. A atuação foi colocada em segundo plano, tanto que o Paiva minimizou, né, essa situação na coletiva, apesar de estar ligado no declínio do time. Há um sentimento de uma energia nova daqui para frente e que serão 8 finais para o time buscar, no mínimo, uma classificação para a Sul-Americana. É o que hoje, evidentemente, está mais perto do Vasco. Lembrando, as 8 finais do Vasco. Bahia na segunda em São Januário, depois tem o clássico contra o Botafogo. Em seguida pega o Fortaleza lá fora, retorna para pegar o Internacional. Depois tem o Corinthians do Ramon Dias lá fora. E o praticamente já rebaixado Atlético Goianiense em São Januário, em casa, né? Assim como o Atlético Mineiro, em casa. Jogo esse que deve ser o último aí em São Januário, antes da reforma. E finaliza aí dia 8 de dezembro contra o Cuiabá, mesmo Cuiabá de ontem em Mato Grosso, que provavelmente, né, ou já deve estar rebaixado ou lutando ainda com uma esperança de sobreviver na degola. Como vocês podem ver, um cenário aí perfeito para conseguir uma pontuação interessante e uma posição mais digna, né? O Vascaíno já está de saco cheio de todo ano disputar fuga de rebaixamento, mesmo com as mesmas atrocidades cometidas nesse ano pelo Departamento de Futebol, o time conseguiu pegar aí um embalo lá atrás, acumulando aí uma boa gordura, que o fez se manter aí entre os 10 primeiros. Mas o aviso vem sendo dado. É preciso melhorar e muito para se pensar em algo favorável nesse final de temporada. As atuações estão deixando sim muito a desejar. A vitória do Vasco foi muito importante, mas o desempenho bem pobre. Falta repertório, como a gente falou ontem no vídeo. E esse triunfo de ontem não pode, né, meus amigos, maquiar algo que está bem nítido, né? Eu continuo batendo na tecla de que falta variação tática a essa equipe, né? Algumas insistências também com determinados jogadores também estão pesando. Está na hora de potencializar mais a qualidade de alguns destaques do time, como o próprio Coutinho, o Paê, para ver se essa equipe pode melhorar. Até o suíço, né? Vem sendo pouco usado, ontem entrou, conseguiu fazer bons desarmes ali, segurar mais a bola, né? Iniciar ataques, enfim, o Rafael ficou um pouco perdido, ao meu ver, nesse meio tempo. Ele não é culpado, certo? Tirou até leite de pedra com esse elenco, mas o Vasco está precisando de mudar esse modelo de jogo. E para isso falta o Paiva ter mais segurança para arriscar. Eu creio que esta é a hora. Esse é o melhor momento com o Vasco praticamente aí já fugindo dessa possibilidade de zona de rebaixamento, buscando novos voos no campeonato. Então agora tem que arriscar, né? O Vasco vem fazendo
atuações sofríveis, então tá na hora realmente de mudar, né? Bom, já que estou falando do Rafael Paiva, vamos ouvir então o atual técnico do Vasco, que ontem falou aí sobre esse cenário que está se desenhando até o final do ano, o que se pode esperar do time daqui para frente e seus objetivos. E ele prometeu aí muita conexão, novas conexões. Então, confira aí. Tenho certeza que segunda-feira a gente já está agora conectado ao Campeonato Brasileiro, aos 8 jogos restantes. A gente vai tratar como 8 finais agora. A gente vai tentar brigar o máximo que a gente conseguir. Não dá pra gente falar qual é um objetivo, porque eu acho que no mínimo a competição sul-americana a gente tem que buscar. Acho que isso é o mínimo aí que a gente tem que tentar buscar. A vitória de hoje era muito importante, né? Nos dá uma energia nova aí. E a gente vai lutar muito, a gente vai brigar muito, assim como a gente competiu muito em todos os jogos até agora, para a gente continuar na primeira página da tabela. Acho que a gente já está há muitas rodadas aí entre os 10 primeiros e a gente vai lutar muito para a gente manter entre os 10 primeiros. Pois é, em relação ao jogo contra o Bahia, o Vasco tem problemas sérios, hein? Verratti e Hugo Moura, 2 jogadores importantíssimos da espinha dorsal do time, estão fora, foram amarelados. E aí fica a dúvida, quem colocar no lugar desses atletas? Principalmente o do Verratti, que é o cara que salvou o time em muitos jogos, né, com seus gols. Por um defeito de montagem do elenco, o Vasco não tem um reserva para o argentino. São jogadores com características diferentes. Mas olha, pelas pistas que o Paiva colocou ontem na coletiva, o garoto Ryan tem tudo aí para ocupar essa vaga. Essa vaga que já foi também do garoto GB em determinada oportunidade. Mas ontem ele falou muito dessa situação do Ryan. Ele ficou de fora por conta de uma lesão que teve recente e optou até para poupar o atleta para ele poder estar nessa próxima partida. Então figura aí para ser um dos pretendentes pela vaga. Muito se falou também, até entre os torcedores, de colocar o Payet como um falso 9, mas eu não acredito, até porque, como eu já disse, o Paiva não gosta muito de mudar as características dos seus jogadores e do time, né? Então, em relação ao Hugo Moura, o Esforça larga na frente, sem dúvida, para ocupar a vaga do jogador, até porque já vinha entrando no time regularmente, então tem tudo para ele entrar nesta posição. Nas demais posições, a possibilidade é de manutenção da equipe. A ver como vai ficar essa situação da dobradinha de laterais, né? O Pumita vinha sendo o cara ali que jogando mais pela ponta direita e o Paulo Henrique na direita como o lateral. Só que o PH ontem, ele sentiu aí um desconforto por conta da gripe, então é dúvida para essa partida, e se ele não for relacionado, o Pumita vai ficar com a lateral e aí o Vasco vai ter que ocupar aí com um outro jogador aí mais pela parte da direita, podendo inclusive até escalar o suíço Maxime Domingues, que entrou bem ontem, né? Então ele tem essa possibilidade também de colocar um suíço por ali. Eu acho que o Vasco, meus amigos, tem que buscar realmente outras soluções no elenco, assim como fez na época, onde pensou o garoto Estrela, o JP e o GB. Então, enfim, há soluções. Eu acho que falta coragem para arriscar. Então, tá aí uma boa oportunidade do Paiva aí aproveitar esses desfalques aí e montar uma nova estrutura tática para essa equipe. O Paiva, aliás, ele não quis lamentar muito essas ausências, né? Ele procurou minimizar. Considera que é uma boa chance de oportunizar outros jogadores a mostrarem a qualidade que tem. Então, vamos aguardar aí as surpresas do Paiva para segunda-feira. E você, quem colocaria no lugar do Verratti, hein? E do Hugo Moura, entraria com quem? Deixa aí a sua opinião. Bom, vamos finalizar esse boletim de hoje falando da carta aberta que o presidente Pedrinho, junto com o CEO da SAF, o Carlos Amodeu, soltaram ontem após a partida, né? Nela informam que o Vasco abriu um processo formal de mediação com seus credores para equacionar as dívidas, né? A Fundação Getúlio Vargas, a FGV, vai conduzir essas negociações. Na carta, o Vasco afirma que encontrou um cenário previsível e iminente de caos após o afastamento da 777 Partners do controle da empresa. Com esse processo de mediação aberto, o Vasco, através da FGV, vai convidar os credores, né, para renegociar as dívidas e afrouxar aí o estrangulamento causado pelos valores devidos. Foi pedido também um grande apoio e compreensão dos vascaínos. Olha,
Porém, muitas coisas ficaram no ar e hoje o Vasco, inclusive, colocou no seu site um conjunto de perguntas e respostas sobre o tema. Ao meu ver, acho que deveriam ter convocado uma coletiva para falar melhor, né, se dirigir melhor ao torcedor. Para mim, essa carta soou como um recado para que a torcida esteja preparada para essa possível recuperação judicial em curso, até porque isso vai obrigar o clube a tomar medidas financeiras com uma certa restrição, né, enquanto se busca aí novos parceiros, enquanto, né, não há aí investidores interessados na compra das ações da SAF. Veremos aí os próximos passos de um assunto que tem tudo para se tornar novela. Também pudera, né? O estrago com a escolha da 777 no Vasco foi imenso. Bom, tô indo nessa, meus amigos. Amanhã a gente tá de volta para destrinchar mais sobre o Vasco, já avisando esse compromisso contra o Bahia. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço. Até lá.